E aí, galerinha, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Gente, vamos resolver hoje uma questão da Escola Naval, ano 2021, uma questão envolvendo aí força magnética, tá? Então vamos à resolução. A questão fala o seguinte, ó, um feixe de partículas carregadas negativamente, ó, muito importante essa informação de cara. Ele diz que essa carga ela é negativa, esse feixe de partículas tem sinal negativo. E com diferentes velocidades, penetra em uma região com dois campos perpendiculares entre si. Um campo elétrico de módulo 10 volts por metro e um campo magnético de módulo 5 vezes 10 a menos 2 Tesla, uniformes e constantes e com direções sentidos indicadas na figura. Na outra extremidade dessa região existe um anteparo com orifício, então ele fala que aqui ó, do outro lado tem um anteparo com orifício, né? Ó, tem um orifício aqui para onde essas partículas que entraram nessa região vão sair, que permite que somente partículas que não tenham tido sua trajetória desviada, então pessoal, as partículas não podem ter a sua trajetória desviada, ultrapassem como ilustrado na figura. Ao ultrapassar o anteparo, as partículas penetram a região de campo magnético uniforme constante, campo magnético constante e uniforme. A área cinza da figura, descrevendo a trajetória circular de raio 1 cm. Usando o eixo de coordenadas da figura, que é esse daqui, usando o eixo de coordenadas da figura, calcule o módulo, que ele quer o módulo, o sentido, ele quer o módulo e o sentido do vetor campo magnético. Não esqueça, campo magnético é vetorial. Então tem que ter módulo, direção e sentido. E a questão que é isso, né? Quer saber qual é o módulo desse campo, dessa região cinza. Ó, é o da região cinza, tá? Qual é o módulo e o sentido do vetor campo magnético ao longo do eixo Z? Então ele já disse que o campo magnético está ao longo do eixo Z, na região de área cinza. Na região de área cinza, considerando a carga como sendo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e a massa de cada partícula como 1,6 vezes 10 a menos 31 kg e assinala a opção correta. Então, galerinha, vou limpar aqui a minha lousa e vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Ó. O que está acontecendo aqui? Vai vir um feixe de partículas, estão vendo? Ó? Feixe de partículas que vai entrar nessa região que tem dois campos. Temos dois campos dentro dessa região aqui, ó. Que campos são esses? Um campo magnético, vocês estão vendo? Ó, esse xizinho aí é de campo magnético, tá? Então tem um campo magnético entrando no eixo Z e de campo elétrico. Já que eu tenho duas placas carregadas, uma com carga positiva e uma com carga negativa, entre essas placas existe um campo elétrico uniforme. Você deve lembrar o seguinte, né? Toda vez que a gente tem um campo elétrico entre placas, as linhas de campo, não esqueçam, as linhas de campo vai da placa positiva para a placa negativa. As linhas de campo vão da placa positiva para a placa negativa, certo? Aí lembra daquela ideia que a gente estudou lá em eletrostática? Ó? Toda vez que a carga ela tem um sinal positivo, o campo elétrico e a força elétrica que atua nessa carga tem a mesma direção e o mesmo sentido. Toda vez que eu coloco uma carga positiva dentro de uma região de campo elétrico, se a carga for positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Porém, gente, se a carga for negativa, o que vai acontecer? Se eu jogar uma carga negativa dentro de uma região de campo elétrico, o campo elétrico tem um sentido e a força elétrica vai atuar em outro sentido. Certo? Então, o que está acontecendo aqui, ó, dentro dessa região de campo elétrico? Eu já mostrei para vocês que as linhas de campo saem da placa positiva para a placa negativa, mas o que vai entrar dentro dessa região aqui, ó, é uma carga negativa. Ó. Essa carguinha negativa aqui dentro ela vai sofrer uma força elétrica para qual direção? Ora, a força elétrica vai estar no sentido contrário do campo, né? Ela é negativa, então, ó, tem uma força elétrica aqui, certo? Uma força elétrica, eu vou colocar até de outra cor, tá? Colocar de preto. Ó, tem uma força elétrica, gente, para cá, ó. Por quê, professor? Porque a carga é negativa e quando a carga é negativa, a força elétrica vai no sentido oposto aonde vai o campo elétrico, certo? Só que a questão fala o seguinte, a questão fala que essa partícula ela vai ter que se
ela vai se movimentar aqui dentro dessa região em linha reta, trajetória retilínea. Ora, para essa trajetória ser retilínea, tem que ter uma força no sentido contrário aqui, ó, para equilibrar a força elétrica. Que força é essa? Essa força aqui é a força magnética, porque você não pode esquecer que toda vez que uma carga está dentro de uma região de campo magnético, tem uma força magnética atuando sobre ela, né? Vou diminuir esses desenhos aqui, gente, para não ficar muito poluído, ó. Mas aqui tem uma força elétrica, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tem uma força elétrica aqui e tem uma força magnética aqui, ó, certo? Ou seja, o que é que está acontecendo? Vamos desenhar fora agora. O que é que está acontecendo? Essa carguinha, rapaz, eu estou rindo de cor, hein, hoje. Ó, essa carguinha que entrou perpendicular ao campo está sujeita a duas forças. Uma força para cá, que é a força magnética, e uma força para cá, que eu vou chamar de quê? De força elétrica. Não esqueça, para descobrir para onde aponta a força magnética, só usar a regra da mão direita. Ó. Velocidade da carga é para cima, campo entrando no plano. Quando a carga é negativa, o tapa é com o lado de fora da mão. Né? Então você dá um tapa para cá, e aí você vai ter a força magnética para cá e a força elétrica para cá. Isso vai fazer com que essa carguinha se mova aqui dentro numa trajetória reta, certo? Bom, mas gente, com que velocidade ela vai chegar aqui, ó? Com que velocidade ela vai chegar aqui, ó? Né? Que velocidade é essa? Então eu vou descobrir primeiro que velocidade é essa, que ela chega lá no orifício. Vou tentar limpar aqui a minha imagem de novo. Vou limpar aqui, gente, ó. Aí. Aí. Foi o máximo que eu consegui limpar, né? Ó. Quando a partícula chegar aqui, gente, ó, quando ela chegar aqui, ó, com que velocidade ela chega aqui? Essa é a pergunta. Qual é a velocidade? Mas uma coisa eu já sei. Uma coisa eu já sei, né? Eu já sei que para cá ela tem uma força, que é a força magnética, e para cá tem outra, que é a força elétrica. A resultante das forças tem que ser igual a zero, já que ela vai seguir em uma trajetória retilínea. Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que essa força elétrica é igual à força magnética. Professor, explica de novo, não entendi. Por que a força elétrica é igual à força magnética? Porque a partícula dentro dessa região, dentro dessas placas, vai seguir em trajetória retilínea. Para ela ficar em trajetória retilínea, lembra a primeira lei de Newton? A força resultante que atua sobre a partícula tem que ser igual a zero. Quais são essas forças que atuam sobre a partícula? A força elétrica e a força magnética. Por que ela vai ter que ficar? Por que ela vai ter que ficar em trajetória? Então, gente, por que a partícula fica em trajetória retilínea? Porque a força elétrica é igual à força magnética. Tu lembra como é que se calcula a força elétrica? Carga vezes campo. Como é que se calcula a força magnética? QVB. QVB sendo de θ, mas esse ângulo aí é o ângulo entre a velocidade e o campo. Como o ângulo é 90 graus, sendo 90 igual a 1, né? Então, gente, ó, vou matar aqui logo a carga, só para a gente ter uma ideia. É o seguinte, ó. Como eu estou tirando a carga, como eu estou cancelando a carga, significa que eu não preciso saber do valor da carga para determinar essa velocidade, né? Então aqui, ó, velocidade vai ser campo elétrico dividido pelo campo magnético. Deu para entender, ó? A velocidade com que essa partícula vai chegar até aqui, ó, a velocidade com que essa partícula vai se movimentar aqui dentro dessa placa, né? A velocidade dessa partícula não depende da carga da partícula, né? Isso aqui é o que a gente chama de seletor de velocidades. O que é um seletor de velocidades? Eu seleciono com que velocidade a minha carga vai sair dessa região sem precisar saber qual é o valor dessa carga, só controlando os campos elétricos e os campos magnéticos. Eu seleciono então a velocidade, né? Eu controlo essa velocidade. Então não precisa saber se a partícula é um próton, um elétron ou qualquer outra partícula, né? Bom, esse campo é 10 volt por metro. O campo magnético é 5, né? 5 vezes 10 a menos 2 Tesla. É isso? Se eu não coloquei errado aqui, ó. Isso, ó, o campo magnético, o campo elétrico. Gente, então vamos lá, né?
Aqui vai ficar 10 dividido por 5 dá 2. Esse 10 a menos 2 passa para lá, positivo, metros por segundo, né? Esse 10 a menos 2 passa para o numerador, passa com expoente positivo. É a velocidade com que a partícula vai sair aqui, ó, gente, ó. Essa é a velocidade com que a partícula vai sair aqui, ó, no orifício. Ela vai sair com a velocidade de 200 metros por segundo. Tá, professor, e agora? Agora, ela vai entrar nessa região aqui, ó. Só que quando ela entrar nessa região aqui, ó, o que é que vai acontecer, ó? Ela vai fazer uma curva. Descreve uma curva nessa região. E nessa região tem um campo magnético, tá? Ó. Professor, então quer dizer que se a partícula entrou dentro dessa região e ela fez uma curva, então significa que tem uma força centrípeta atuando sobre ela? Exatamente. Tu tem que lembrar que toda vez que um corpo fica submetido faz uma curva, né? Tem uma resultante centrípeta atuando sobre essa partícula, sobre esse corpo, né? Uma resultante centrípeta. Então veja bem, ó. A partícula está passando aqui, ó. Tá aqui a partícula, passou aqui, aqui, né? Aqui. E tu tem que saber o quê? Que tem uma resultante centrípeta puxando ela para onde? Apontando ela para onde? Para o centro, ó. Sempre apontando para o... Sempre apontando para o centro, ó. Sempre apontando para o centro. Essa resultante centrípeta é a própria força magnética, uma vez que a partícula está dentro de uma região de campo magnético e partícula dentro de uma região de campo magnético em movimento fica submetida a uma força magnética. Anote isso aí de novo. Toda vez que uma carga estiver dentro de um campo magnético em movimento, ela vai ficar submetida a uma força magnética. Se ela entrou dentro de uma região e fez uma curva, essa força magnética atua como sendo uma espécie de resultante centrípeta. Então, a ideia é o seguinte, ó, a força magnética é a própria força centrípeta. Aí se liga, ó, a velocidade da partícula era como? A velocidade da partícula não era para cá, ó, ela entrou assim, ó, a velocidade. E a força magnética é para esse lado de cá, ó. Velocidade, ó, regra da mão direita, velocidade para cima. A força magnética não é para o lado direito, então o tapa eu estou dando para cá, ó. O tapa, velocidade para cima, polegar, que é a velocidade. Se eu estou dando um tapa para cá, esses 4 dedos indicam o quê? A direção do campo magnético. E o campo magnético está o quê? Adentrando o plano. Ou seja, está na região, está na coordenada Z. Coordenada Z, lembra que eu mostrei ó, no início? Coordenada Z, só que em vez de estar saindo, está entrando. Ó. Aí aqui vai ser o Z negativo, né? O Z positivo saindo, o Z entrando negativo. Show? Campo entrando, velocidade para cima, tá para esse lado de cá, né? Carga negativa, ó. Força magnética dado com o lado de fora da mão, ó. Pá. Por isso que ela vai descrever uma curva, né? E aí eu vou descobrir agora quanto vale esse campo dentro dessa região cinza, partindo dessa ideia. Força magnética é igual a força centrípeta. Força magnética é QVB. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio, certo? Posso cancelar aqui uma dessas velocidades, show de bola. E vou isolar o campo, né? Ó, vamos isolar o campo. Esse campo é MVRB, certo? Ó, MVRB. Opa, MVRQ. MVRQ, né? E a questão quer saber o valor do campo. Eu já sei que o campo aponta para onde? No eixo Z, no sentido negativo, né? A gente fez a regra da mão direita, dava entrando, né? Vamos só calcular esse campo agora. Agora é só substituir os valores. A massa dessa partícula é 1,6 vezes 10 a menos 31. Tu viu lá, ó, a massa, a velocidade é aquela que a gente achou, que é 200. Lembra? Achamos a velocidade aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a velocidade, ó, gente. Achei a velocidade, né? 2 vezes 10 elevado a 2. Tudo isso dividido pelo raio. Quanto vale esse raio? 1,6 vezes 10
Ah, não, perdão, gente. O raio é 1 centímetro, né? É a carga que é 1,6. O raio é 10 a menos 2, ó. Tem que deixar em metros, tá? O raio, ó. O raio dessa trajetória aqui, ó. O raio dessa trajetória é igual a 1 centímetro. Ih, rapaz, tá passando o homem o carro do ovo. Ó. A carga dá 1,6 vezes 10 a menos 19. Gente, agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos cancelar aqui algumas coisinhas, né? Vamos cancelar aqui algumas coisinhas. Eu posso cancelar quem aqui, ó? Posso cancelar esse 1,6 com 1,6. É isso? Isso. Aí aqui embaixo vai ficar aqui em cima. 2 vezes 10 a menos 29. Certo? E aqui embaixo vai ficar 10, né? 1 vezes 10 a menos 21. Então aqui vai ficar 2 vezes 10, ó, 2 dividido por 1 é 2. Divisão de potência da mesma base, conserva a base que é 10, subtrai os expoentes, vai ficar menos 29, ó. Menos 29 menos com menos 21. Não esqueçam de fazer o jogo de sinal. Aí aqui vai ficar 2 vezes 10 menos 29 mais 21. Isso aqui é igual a 2 vezes 10 a menos 8 Tesla. Esse é o módulo do campo, e o sentido negativo. Todo mundo entendeu, né, gente? Sentido negativo na direção do eixo Z, ó. O campo está entrando, tá? O campo está entrando no sentido negativo do eixo Z, como eu mostrei aqui, ó. Certo? Esse é o sentido do vetor campo magnético, certo? Então, gente, essa era a questão que eu queria fazer hoje para vocês aqui no meu canal. Uma questão bem interessante aí, onde a gente usou aí a regra da mão direita, né? Praticamente usamos o conhecimento que a gente tem de eletrostática e de força magnética e chegamos à resposta aí da letra B, certo? Então, gente, se gostou da aula, não esqueçam, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha essa aula, divulga o canal do professor aqui para o seu colega. Fiquem atentos às próximas questões. Aquele abraço!